Salve galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma lista de exercícios. Essa é a lista 7, tá? Eu vou assim resolver com vocês. Então vamos lá, uma lista bem tranquila também. Tem 5 questões, nós vamos resolver todas hoje, beleza? Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp, mandando um e-mail, certo? E a gente vai assim estar auxiliando vocês. Então, a primeira questão diz o seguinte: escreva e teste a função remove repetidos, que recebe como parâmetro uma lista com um número inteiro ou números inteiros. Verifica se tal lista possui elementos repetidos e os remove. A função deve retornar uma lista correspondente à primeira lista, sem elementos repetidos. A lista retornada deve estar ordenada, tá? Você pode usar a função lista.sort ou a função sortLista. Verifica qual é a diferença entre elas, enfim, aí vai de cada um, vai do gosto de cada um, beleza? Então a gente tem que criar a função remove repetidos, tá? Vamos colocar aqui o protótipo da função def remove repetidos. Qual é a entrada dessa minha função? Uma lista, belezinha? Então criamos aqui já o protótipo da função. Vamos agora de fato codificar uma lista. A gente pode remover os elementos dessa lista de entrada. Eu gosto sempre de criar uma lista teste ou uma lista temporária, que é o que a gente vai fazer. Então new list, certo? Vou criar uma listinha aqui e vou ordenar a minha lista de entrada. Vocês vão já descobrir o porquê que isso é importante e interessante fazer, tá? Então, colocando os números ordenados, eu consigo saber se o número se há um número repetido ou não, se é um número próximo e tudo mais. Num outro método, nesse que a gente vai utilizar, vocês vão ver como pode utilizar o sort, pode não utilizar o sort, mas aqui a gente vai utilizar para garantir, já para deixar eles ordenados, né, para facilitar a nossa vida, beleza? Então vamos fazer aqui o nosso for, vamos iterar dentro dessa lista. Então for número in lista. Conseguem entender o que significa isso? Eu vou utilizar a minha variável temporária número para representar cada elemento da minha lista, tá? Então eu vou iterar em relação à minha lista. Belezinha? Então vamos lá. Então se o meu número ele não estiver na minha nova lista, eu adiciono um A. Beleza? Bem tranquilo. Então, feito isso, eu dou um return new list. Tá? Posso executar aqui só para já deixar carregada essa função aqui. Belezinha? Então, vamos testar, né? Criar aqui uma lista mesmo. Lista recebe... deixa eu ver. Opa, peraí. 7, 14, 23, 33... 33, 55, 2, 3 e 17, tá? Então criamos a nossa lista aqui. Então vamos printar o retorno da nossa função remove repetidos, tá? Passando a nossa lista como parâmetro. Executando, olha só que beleza, certo? Eliminado todos os números repetidos em sequência. Belezinha? Então vamos deixar aqui que logo a gente vai utilizar essa função de novo, beleza? Vamos para a questão 2. Usando lista, escreva um programa, utilize funções, que receba uma sequência de números inteiros digitados pelo usuário e imprima todos os valores em ordem inversa. Tá? A sequência sempre termina pelo número 0, quando o laço deve ser quebrado. Note que 0 não deve fazer parte da sequência, tá bom? Então a gente vai utilizar aquele mesmo esqueminha da monitoria da lista 5. Veja o vídeo da monitoria da lista 5, na qual a gente vai utilizar aqui um laço eterno, entre aspas, né? Porque vai terminar quando a gente digitar 0, para a gente ir mais rapidamente pegando os números e acumulando na nossa lista. Beleza? Então vamos lá, a gente vai criar uma lista aqui e deixar ela criada. Beleza? Então, enquanto for verdade, vamos fazer uma série de operações e vai parar se o meu número for igual a 0, certo?
E aí eu vou finalizar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pegar lembre que é um número inteiro, certo? Então, int input digite um número. Isso aqui vocês já estão cansados de fazer, né? Então não vou nem me atentar a isso aqui, certo? Lembram lá? O 0 não deve fazer parte da sequência. Então a gente precisa fazer uma validação aqui. Então se o número ele for diferente de 0, aí eu coloco na minha lista, certo? Safe do safe, a gente adiciona na nossa lista. Tranquilo? Feito isso, galera, vamos lá printar a lista para ver como é que ela tá, né? Vamos executar aqui, colocar aqui 3, 33, 4, 0. Certo? Tá aí a sequência. Beleza? Então a gente tem que criar uma função para inverter, não é mesmo? A gente poderia simplesmente colocar aqui, mas é interessante criar uma função. Então vamos lá, def inverter lista. Beleza? Recebe uma lista. Então feito isso, o que a gente faz? A gente vai receber uma lista, vai utilizar uma funçãozinha que já é nativa dessa estrutura de dados, que é o reverse. Então lista.reverse, certo? E retorna a lista. Safe do safe, bem tranquilo, certo? Então vamos imprimir essa lista de retorno aqui. Então inverter lista recebe uma lista. Beleza? Então vamos executar aqui 2, 3, 3, 4 e o 0 para finalizar. E aí tá a nossa sequência invertida. Beleza? Então é sempre bom a gente reaproveitar essas funções, né? É interessante a gente sempre estar assim reaproveitando para economizar tempo e deixar o código mais enxuto. Beleza? Mas aqui a gente cria uma função que aí é só chamar, inverter lista, mandar várias listas diferentes, que aí a própria função ela vai inverter. Tá, eu poderia colocar aqui, retornar para uma outra variável, que já seria uma lista, né? Mas eu preferi imprimir direto, para economizar tempo. Belezinha? Então, vamos lá para a questão 3. Escreva e teste uma função que recebe uma lista, olha só, de itens e um item. E retorna true se o item é um elemento da lista e false em caso contrário. Beleza? Então vamos lá. Criar nossa função. Def elemento lista, ou poderia ser item, lista, tanto faz. Recebe uma lista e um item. Beleza? Então, ou seja, a gente pode utilizar aquela mesma estratégia da outra questão que a gente utilizou, né? Ou seja, se o meu item ele está na lista, retorna verdadeiro, certo? Retorna verdadeiro, certo? Caso contrário, retorna falso. Beleza? Então vamos criar aqui uma série de listas para a gente ir testando, né? Quer dizer, uma lista para a gente ir testando com vários itens. Por exemplo, vamos colocar aqui 33, 23, 11, 3, 5, 7 e 12, tá? A gente tem essa lista. Vamos verificar se os elementos eles estão lá. Então, elemento, ou item, melhor dizendo, né? Underline lista. Eu passo uma lista para minha função. O número, por exemplo, 27. Vamos ver se tem lá. Não tem, certo? False. Vamos criar aqui uma série de testes aqui. Certo? Vamos colocar aqui 33, 100, 2 e 12. Certo? False, true, tenho 33. False, false, true, tenho 12. Beleza? Então, questão safe também. Questão de número 4. Vamos lá. Escreve e teste uma função que receba um item e uma lista. Olha só.
e retorna os índices das posições em que o item ocorre na lista. Caso o item não ocorra na lista, a função retorna none. Tem uma dicasinha aqui que o professor Adão deixou. Se o item ocorrer apenas uma vez na lista, retorne apenas um inteiro, que indica o índice da posição. Se o item ocorrer mais de uma vez na lista, retorne uma lista com os índices das posições. Belezinha? Então vamos criar aqui uma funçãozinha para a gente também fazer isso, tá? Def retorna posição. Beleza? Recebe uma lista e um item também. Certo? Então a gente, se for se estiver apenas numa única posição, retorna um inteiro. Se tiver em mais de uma, retorna uma lista de números inteiros. Tá? Então vamos criar uma lista aqui para a gente armazenar, né, essas posições, certo? Vamos utilizar aqui uma outra estrutura de for, que é bastante utilizada também, tá? For número in range, tá? Len lista, beleza? Ou seja, meu número ele vai de um número inicial até o tamanho dessa minha lista, tá? É isso que esse for significa. Essa condição significa. Beleza? Então, ou seja, se lista da minha posição número, por exemplo, ela for igual ao item que eu estou passando, eu vou adicionar minha posição, certo? Lá na minha lista, posição.append, número, que é justamente o número que indica a posição da minha lista. Belezinha? Certo, feito esse for, a gente precisa verificar, né? Para dar o retorno para o usuário. Se tem alguma coisa, se não tem, se tem um, se tem mais de um. Então, se o tamanho da minha lista posição for igual a 0, o que eu retorno? None. Certo? Retorno none. Elif, se o tamanho da minha lista posição for igual a 1, eu retorno apenas um inteiro, que está na posição 0, que é a primeira. Só tem um, está na 0. Certo? E caso contrário, retorna tudo. Retorna a minha lista com os índices da posição aonde esse item está dentro do meu vetor lista, né? Certinho, feita a função, vamos lá, criar uma lista aqui de teste, colocar aqui 33, 7, 23, 11, 3, 5, 7, 7, tá? Criei essa lista, então vamos lá. Retorna posição, lista 7, beleza? Olha só, tá na posição 1, na posição 6, na posição 7, beleza? Por exemplo, o 11, vamos executar, posição 3, 0, 1, 2, 3, beleza? Então, se eu colocar um type aqui, olha só que interessante, class int, beleza? Ou seja, ele está retornando um inteiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 7, que é o que tem mais, ele retorna uma lista. Belezinha? Então aqui, essa questão, certo? Question 4 is over. Então vamos para a última questão, questão 5. Escreve e teste uma função que recebe duas listas e retorna uma única lista ordenada, contendo todos os elementos das duas listas originais sem repetição. Tá? Então vamos começar a criar nossa função, né? Ordena lista. Que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar as duas listas, né? Lista, vou colocar aqui lista 2. Opa, lista 2. Isso. Beleza? Então vamos fazer o quê?
a gente vai iterar em relação à lista 2 e concatenar ela na 1, tá? Vamos reaproveitar, não vamos criar uma nova lista, vamos só reaproveitar a que já tem. Certo? Então, for n em range len lista 2, belezinha. Vamos pegar aqui em relação à lista 2 e lista ponto append, ou seja, vamos adicionar os elementos da minha lista 2 aqui dentro. Beleza? Então, feito isso, né? Lembra lá que a gente já tem uma funçãozinha para remover os números repetidos que tiverem? Então, a gente vai reaproveitar essa função, tá? Não precisa reescrever. Por isso que a gente cria funções. Então, tá aqui. Depois do for, já vou retornar direto. Vamos sem sum. Remove repetidos. E eu passo a minha lista com tudo concatenado. Belezinha? Então, vamos testar? Feito isso, vamos lá. Lista é o que? 33, 7, 23, 11, 3, 5, 7 e 7. Tá, vamos colocar aqui a lista 2. Lista 2 é 34, 17, 1, 2, 3, 111, 3, 11, 5, 17, tá? Então, criamos aqui na mão mesmo as duas listas. Vamos printar o resultado do retorno desta função, certo? Desse nosso método, lista 2. Então, feito isso, vou executar. Opa, deu um erro aqui. Não é listas, é lista. Pera aí, deu ruim aqui. Isso. Executei e tá aqui, certo? 3, 5, 7, 11, 17, 23, 33, 34, 111 e 123. Belezinha? Então, ele fez aqui, concatenou os elementos da segunda lista na primeira, utilizamos a função que já criamos na questão 1 para remover os repetidos e assim ordená-los. Belezinha, galera? Então, uma lista bem tranquila, tenho certeza que vocês conseguiram fazer. Tô indo lá, beleza? Qualquer dúvida, só continuar entrando em contato. Tamo junto, é nóis.